Quero dar início a uma série de estudos sobre espiritualidade e devoção na história da igreja. E nós vamos indicar a você alguns livros. Só que nessa nossa primeira aula, eu não vou falar muito sobre os autores, para não tomar o nosso tempo, mas eu já quero adiantar a você que eu tenho consultado, alguns autores da história da mística cristã, da espiritualidade e devoção, como por exemplo Teresa de Ávila, como Thomas Merton, Agostinho de Hipona, também Anselmo Grun, e no meio protestante, que é mais a nossa área, a espiritualidade e a devoção dos puritanos são muitos, como John Owen. Temos também A.W. Tozer, e também a espiritualidade oriental. Nós consultamos todo tipo de literatura, como Atmani, e também alguns autores que não são cristãos, mas que falam sobre a espiritualidade, a vida, e nós estamos tentando passar para os irmãos justamente esse nosso pensamento sobre o que é viver uma vida espiritualmente maiúscula, superlativa, profunda. E eu quero começar hoje falando sobre o hábito de levantar cedo. Então nós vamos começar com a prática da piedade, para depois falar sobre a teologia mística, lembrando que a palavra mística, na sua pureza, como ela é utilizada pelos nossos irmãos. E o hábito de levantar cedo, eu quero propor uma analogia com o maná. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 21, está escrito que o maná, ele era colhido todos os dias pela manhã. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 16, por gentileza, versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, ele se derretia. Segundo a história da igreja, também a nossa experiência, eu quero falar um pouco da minha experiência também, não só daquilo que eu estudei, porque senão a nossa palavra não tem autoridade. O que dá autoridade à nossa palavra não é só o nosso conhecimento, mas a nossa experiência. E eu posso falar isso porque eu tenho experimentado isso, que o melhor horário para se encontrar com o Senhor e contatá-lo e ter comunhão com Ele é de manhã bem cedo. Isso já é comprovado também até pela ciência. Não faz bem passar a noite toda acordado, nem para o nosso corpo, não faz bem para a nossa mente. Muitos gostam de estudar à noite. Como é a mesma palavra, Sandro? De quem gosta da noite? Notívago. O notívago, ele gosta da noite por alguns motivos, Eu estava até conversando com o nosso irmão Sandro sobre isso. A pessoa, ela procura a noite mais como uma fuga, porque não tem tanto barulho para poder estudar. Às vezes a pessoa tem filhos, mas isso faz mal para a sua mente. Isso também faz mal para o seu corpo, porque, falando o português claro, Deus criou a noite para dormir. Até os animais dormem à noite. E
quando a Bíblia fala da madrugada, eu vejo o exemplo do nosso Senhor Jesus. Como Thomas A. Kempis, ele mesmo nos fala, o nosso propósito em relação à vida espiritual é a imitação de Cristo, a imitação de Cristo. Sendo assim, nós temos já no Primeiro Testamento, que é chamado de Antigo por alguns, que o maná ele era colhido antes do sol nascer. E quando o sol ele esquenta, o maná ele derrete e desaparece. Então, se quisermos receber a nutrição espiritual, a edificação espiritual e ter comunhão, precisamos levantar bem cedo. Aqueles que se levantam cedo, eles colhem muitos benefícios espirituais. Eu, pelo menos, estudando todos esses irmãos que eu falei, ainda faltam muitos para poder citar, os nossos mestres da espiritualidade, não só do nosso meio protestante, se é que eu pertenço a algum meio, né? Porque eu não creio nem que eu sou institucionalizado, né? Não. Graças a Deus, mas tanto no cristianismo dos primeiros séculos, todos, absolutamente todos, irmãos, levantavam cedo. Então já era uma percepção da igreja, até mesmo nos monastérios, entre os zen budistas, todos acordam cedo para buscar a sua comunhão, a sua devoção. O devoto levanta de madrugada, mas esse madrugada não é madrugada meia-noite, 1h, 2h da manhã. É madrugada no sentido de 5, 6, 7 horas da manhã. E quando o sol esquenta, o maná derrete. Eu não quero dizer que isso é uma regra, porque na verdade o hábito da oração em si, ele era até 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, O muçulmano ora 5 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. O apóstolo Paulo fala para que a gente possa viver o tempo todo em oração. Então, aqueles que colhem os benefícios espirituais pela manhã, eles são mais saudáveis no seu viver cristão. As orações em outros horários do dia, segundo escrevem os nossos irmãos em toda a história, não se comparam às orações pela manhã. Não se comparam. Existe essa diferença. Nós temos um texto também, se você puder abrir conosco, em Cantares de Salomão, 7, capítulo 7, por gentileza, versículo 12, diz o seguinte: levantemos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se as flores, as vides, como se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Então, desfrute do amor de Deus pela manhã, o desfrute de Cristo como o pão da vida, como nosso alimento diário pela manhã. Assim como o povo de Israel se levantava pela manhã bem cedo, como eu já falei, para desfrutar do maná, nós temos que vencer o hábito de dormir além do necessário para desfrutar de Cristo como nosso pão, como diz em João, capítulo 6, versículo 51, como nosso pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando do desfrute de Cristo, não somente da sua palavra, mas da sua pessoa, da sua realidade, o desfrute de Deus pela manhã. Após comermos o maná pela manhã, aí sim, você, irmão, terá forças para enfrentar todo o seu dia, toda a sua caminhada no deserto da vida, porque a vida não é um jardim de flores, a vida é um campo de batalhas, ela é um deserto. Então todos os dias você deve estar nutrido de Cristo para
enfrentar o dia e assim. Em sua carta, Lutero, citando Lutero, ele escreve ao seu amigo Pedro, o barbeiro. E olha só o que Lutero diz: por isso é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade, e de noite a última. Cuide-se muito bem desses pensamentos, e principalmente dos pensamentos falsos e enganosos que te dizem: espera um pouco, daqui a 1 hora eu vou orar. E antes ainda, julguemos necessárias as obras, que na verdade não são, e de sorte ficando enfim relaxados e preguiçosos, frios e enfastiados em relação à oração, nós deixamos de orar para fazer alguma coisa. Haja vista que o diabo, ao nos assediar, ele não é preguiçoso. O inimigo das nossas almas, ele não é preguiçoso e muito menos negligente, irmãos. Então, a nossa carne ainda está por demais viva, diz Lutero ao Pedro Barbeiro, e disposta para o pecado, inclinando-se contra a disciplina da oração. Lutero fala da oração como uma disciplina. Então, enfim, nós estamos tratando sobre o hábito de levantar cedo como uma disciplina devocional e como algo importante para a nossa vida espiritual. Às vezes você vem aqui nos nossos encontros, nos nossos seminários, pensando que vai ouvir uma palavra elevada, uma palavra espiritual profunda, como se eu encontrasse algo que você nunca viu na Escritura, mas eu venho trazer a você uma palavra bem simples. Desenvolva na sua vida o hábito de levantar cedo, a não ser que você trabalhe à noite, que não tem jeito mesmo. Mas o salmista, ele nos exorta no Salmo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. George Miller, outro irmão também conhecido sobre a questão da espiritualidade, ele diz que dizia que quando ele era alimentado pelo Senhor pela manhã, essa comunhão, ela determinava a sua condição espiritual durante todo o dia. Sua condição espiritual naquele dia dependia de quanto ele se alimentava do Senhor pela manhã. Nós falamos do Senhor como sua palavra, nós falamos do Senhor como pessoa e como realidade. Porque a palavra, como diz A.W. Tozer, ela é um instrumento através do qual Deus nos leva à sua presença. Deus nos conduz à sua presença. O salmista, no Salmo 63, versículo 1, ele nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há águas. Então o salmista, disciplinado, assim como todo o povo de Israel o era, ele acordava de madrugada, lembrando que madrugada aqui não é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, madrugada aqui é 5, 6 horas da manhã, né? Acredito que o horário, um horário bom assim para o principiante é 6, 7 horas da manhã. Esse horário é um horário muito bom, né? E ele era disciplinado a tal ponto que a sua carne, olha só, desejava a presença de Deus como uma terra seca anseia pela chuva para frutificar. Então o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, ela precisa da nutrição espiritual. Muitos cristãos, eles se sentem cansados e fracos durante o dia todo. Eu falo isso por experiência, me senti muitas vezes assim, cansado, fraco o dia todo, mas é um cansaço estranho.
que a gente não sabe descrever o porquê. E muitas vezes nós procuramos medicamento, remédio, atividade física, nós consultamos os médicos. Tudo isso porque as nossas manhãs, elas são mal aproveitadas. Uma pessoa saudável, segundo o que escreve até o Atmani falando sobre isso, e também os médicos falam sobre isso, elas não necessitam mais do que 8 horas de sono. Uma pessoa saudável que não está com nenhuma doença grave, 8 horas de sono já é o suficiente. Então você não pode pensar que você é uma exceção. Eu conheço irmãos que dizem que precisam de 13 horas de sono, de 12 horas de sono por dia. Isso é anormal. E aí nós entramos na questão da espiritualidade. Porque negar a ação de Satanás completamente, isso é incredulidade. Se Satanás percebe a sua disciplina espiritual em oração todos os dias pela manhã, com certeza ele vai se levantar contra. E será que esse cansaço, esse mal-estar não pode ser uma operação do diabo para que você não seja um cristão disciplinado? Eu falo isso não somente com relação ao hábito de levantar cedo, mas também com relação à vida de oração hoje. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz que a vida de oração dos pastores evangélicos em nosso país não passa de 15 minutos por dia, porque eles dizem que tem muitas coisas a fazer, muitas tarefas, muito trabalho. Lutero dizia que ele tinha tanto trabalho a fazer, que ele não podia passar sem orar 2 horas pelo menos pela manhã. Ah, mas o senhor não pode estabelecer níveis, pastor. Justamente isso. O senhor não pode estabelecer níveis, o senhor não pode falar isso, porque isso irmãos, nós aqui da cultura ocidental, nós temos essa justificativa de não se estabelecer nada. Porque tudo para nós ou é antinomismo, né, sem lei, ou legalismo. Então, irmãos, viva assim então do jeito que você está, se você pensa que está bom. Mas eu vou dizer para você uma coisa: quem não acorda bem cedo para orar pela manhã, segundo George Miller, não vai frutificar muito para o Senhor, não será uma pessoa relevante para o Senhor. Que isso, irmão? Mas você está estabelecendo uma regra? Não. Eu estou dizendo que todos os irmãos da história que fizeram alguma coisa relevante para o Senhor, acordavam de manhã bem cedo e buscavam ao Senhor em oração. Se você não consegue fazer isso, é porque você está espiritualmente fraco. Então, arrependa-se disso e volte a praticar, ou comece a praticar, ou então não creia nisso. E o nosso propósito também não é convencer você, é tentar te ajudar a alcançar uma vida espiritual profunda. Todos os monges fazem isso, todos os antigos irmãos faziam isso, né? Não podemos vir com essas desculpas complacentes e ignorantes de que estamos trabalhando, de que para mim é difícil, de que meu organismo precisa. Não, 8 horas por dia uma pessoa. Então, pode ser que a sua necessidade, ou na verdade a sua ansiedade, hein? Eu vou tratar desse assunto, que é o mal do século. A ansiedade é que esteja afetando a sua saúde. Então procure simples, tá? Como eu disse aqui, nós não vamos trazer nada de novo. Procure manter o hábito de dormir um pouco mais cedo. Procure acordar entre 5 e 6 da manhã, se possível. Não coloque um padrão muito alto também, porque isso resultará em desgaste e esgotamento. Não adianta você querer falar: eu vou acordar 4 horas da manhã para orar, e você fazer votos de tolo. Não coloque um padrão que você não consiga cumprir. Então, no início, falando da forma mais prática, né, Sandro? No início, os irmãos podem perceber isso, que você vai enfrentar algumas dificuldades. Você enfrentou, eu enfrentei, os irmãos enfrentaram um pouco de dificuldade. Por quê? Porque é uma formação de um hábito. Então você precisa pedir graça a Deus em oração para que você consiga ser uma pessoa disciplinada e levantar cedo. E você irá perceber em poucos dias, eu posso te falar isso, você praticar, em poucos dias você já verá algum resultado. Vamos ver a vida de Abraão?
Gênesis 19, 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde ele estivera diante da face do Senhor. O hábito de levantar cedo para buscar a face de Deus deve ser levado a sério. Todo aquele que almeja o episcopado, a vida ministerial, deve obedecer essa disciplina. Pelo menos eu não posso falar isso para todos, mas uma das coisas que eu vou recomendar para aquele que deseja ser um obreiro, vamos falar assim, né, um discípulo, um seguidor, alguém que trabalha aqui na nossa congregação, na nossa comunidade, na igreja local aqui, na Igreja Cristã Reformada, essa pessoa, ela deve ter esse hábito. Eu não vou exigir talvez muito conhecimento teológico, não vou exigir que a pessoa tenha uma oratória, que ele domine todos os vernáculos e que ele caminhe com desenvoltura pelos corredores do saber teológico, mas uma coisa eu vou pedir dos irmãos, que eles tenham o hábito de levantar cedo. Se você olhar países como os países orientais, onde 95% são cristãos, né? Nós temos testemunhos aí de avivamentos, né? Todos eles, a primeira coisa, bem cedo, as reuniões de oração contam com mais de 30 mil pessoas. Mas vamos ao exemplo supremo, Marcos 1,35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu não estou falando sobre a visão alemã da comunhão individual com o Senhor. Nós temos que ter os dois. Eu tenho um parceiro de oração. Então você pode ter um parceiro de oração, a sua igreja pode ter uma reunião de oração pela manhã. Então você deve ter a sua comunhão individual com o Senhor e a comunhão coletiva com o Senhor. Então observe que o Senhor aqui na comunhão individual, ele tem uma vida marcada pela oração. A vida de Jesus é uma vida marcada pela oração. E o cansaço físico, que se você olhar o contexto de Marcos, Jesus tinha passado o dia todo trabalhando, efetuando milagres, e mesmo muito cansado, deitando-se, ele acordou bem cedo, em alta madrugada, antes de todos os discípulos, procurou um lugar deserto e ali orava. Porque Jesus, a pessoa teantrópica, o Deus homem, a divindade, né? A humanização da divindade, ele é o exemplo para nós. Então, como Jesus vivia a sua vida de oração? Ele acordava bem cedo para orar. Ele acordava bem cedo para orar. E o cansaço físico não impedia a sua vida de oração. Ah, mas ele era Jesus. Não, mas se ele tomasse como usurpação ser igual a Deus, se ele fizesse uso da sua onipotência para conseguir a oração, como ele seria o nosso exemplo? Jesus ficou cansado, teve sede, fome, tristeza. Ele viveu plenamente a humanidade. Isso depois de um dia intenso de trabalho. Então, se desejamos, irmãos, participar da obra do Senhor, se desejamos, não é fazer, realizar. Eu não faço a obra de Deus, a obra de Deus já está feita. Se eu quero participar desta obra consumada, nós devemos examinar a nossa vida e examinar a vida que o Senhor Jesus viveu. Porque eu não creio assim que a história, a biografia de Abraão, a biografia não faz sentido. Então para quê? Porque se eu não tenho nenhuma doutrina envolvida na biografia, por que Deus fez questão de narrar a biografia de Abraão, a biografia de José, de Davi, de Jesus? Porque aqui Jesus não está pregando nenhum sermão, Jesus ele está só vivendo. E o João Marcos, o escritor, né, do Evangelho de Marcos, que ouviu as palavras de Pedro, então nós sabemos que o Evangelho de Marcos é quase que um Evangelho segundo Pedro, porque João Marcos ouviu as palavras de Pedro. Eu tenho aqui, com certeza, pelo Espírito Santo, nós sabemos disso, somos iluminados, que Deus nos deu o exemplo da vida de Jesus para imitá-la, que Deus nos deu o exemplo da devoção de Davi para imitá-lo.
Então, eu não posso simplesmente só pregar a parte doutrinária da Escritura. Eu tenho que pregar o Jesus como exemplo de vida, como modelo máximo de vida. Então, se eu tenho que imitar a vida de alguém, eu imito a vida de Cristo. Como o Senhor viveu. Então, o nosso viver deve estar adequado a esse viver do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é esse ponto principal. O homem espiritual, aquele que busca a espiritualidade e a devoção profunda, como foi com todos os irmãos na história da igreja, deve ter o hábito de levantar cedo para comer do maná, porque depois que o sol se esquenta, ele derrete. E nós temos o pão da vida que desceu do céu. O maná simbolizava Cristo. Então também a forma com que ele deve ser comido é a forma como nós devemos desfrutar da pessoa e da realidade de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Esse é o primeiro ponto da nossa série de estudos, o hábito de levantar cedo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.